Muito bom dia. Lembrando sempre, um ponto de vista apenas à vista de um único ponto e não uma verdade. Eu lembro uma história que a gente tratou na literatura, que a gente tinha literatura na escola na Suíça de alemão, e eu não tenho certeza se é um texto do Bertolt Brecht, mas que dizia que era uma história muito triste, porque era um idoso que estava se preparando para voluntariamente sair da vida, porque chegou à idade máxima que era permitido naquela sociedade. Naquela época todo mundo ficou chocado. No entanto, hoje, quando a gente vê o que está acontecendo, eu penso muito nos idosos. E eu recebi um artigo aqui, em alemão, que trata aqui, o título é Internação Compulsória para Doentes, para quem tem uma doença mais grave ou uma deficiência. O governo da Merkel foi freado no último segundo. E aí é interessante quando você vê que o artigo diz aqui que o que essa crise trouxe à tona em muitos países, especialmente em asilos e aqueles asilos que têm um tratamento mais intensivo, a quantidade de idosos que faleceram. Os observadores suspeitam que a maioria não morreu e sim com aquele que não pode falar o nome, senão o YouTube. É que os próprios asilos se tornaram multiplicadores de vírus, de todos os vírus que temos. Além do mais, as pessoas se sentiram trancadas e esquecidos, como prisioneiro num sistema. Então há vários relatos que os internos disseram que prefeririam ter encontrado Deus do que ficar vegetando do jeito que estavam. E principalmente da Bulgária receberam algumas imagens desses idosos. E a Merkel planejou sobre isso, as mídias esconderam, mas mídias independentes reportaram sobre isso e que isso no último segundo podia ser freado. Então o que dizem aqui que as pessoas poderiam ser internados compulsoriamente, ou seja, contra sua vontade. Uma coisa que eu falei ontem até, que eu já estou de saco cheio de distanciamento social. E eu falei ontem com todas as letras. Eu prefiro morrer dignamente, pegar isso, falecer,
do que viver essa vida que parece que a gente está vegetando. Aquele filme sabe, que parece que todo dia está vivendo a mesma coisa. A incerteza, que o cara abre o bar, como eu vi na Olegária Maciel, e aí vem os fiscais, a indústria da multa, o poderoso funcionário do Estado com sua caneta para dizer que você é um mau cidadão porque você quer ganhar dinheiro, você mantém teu bar aberto, que você não respeita as regras que eles mesmo inventaram, que portanto não fazem o menor sentido, que até hoje o Parque do Palácio está fechado enquanto o shopping está aberto. E aí eles querem que a gente ainda acredite em alguma coisa que vem deles. Fora isso, eu tive uma conversa tanto com uma enfermeira quanto com um médico. E principalmente o médico me trouxe uns relatos que ele leu. Ele não trabalha na CTI, mas ele leu relatos sobre como a intubação era feita em alguns casos. E pela leitura dele, ele falou, cara, essas pessoas erraram. Vamos dizer só assim. Quando a gente lembra, naquele tempo, que teve aquele médico famoso alemão que fazia uns experimentos, que não, provavelmente se falar o nome vai tomar uma cortada também. Eu cheguei à conclusão de que, eu já falei isso, eu fiz uma denúncia aqui no canal alguns dias atrás. Podem ver, uma denúncia muito séria, se vocês quiserem ver o vídeo. Mas eu cheguei à conclusão que várias coisas são bem esquisitos. Outro dia vi um caso também, uma denúncia de um garoto novo na Bahia, que os médicos não sabiam que ele havia mandado mensagem por WhatsApp. Ele já falou que ele estava respirando, estava normal, e falaram que ia entubar ele, e no dia seguinte ele foi encontrar Deus. Ou seja, o grande mal de muitas pessoas é achar que todo mundo que está na área de saúde é gente boa e idealista. Ali tem muita gente que vende a alma, que se vende por dinheiro. Antes disso tudo acontecer, eu já soube de casos que médicos queriam operar sem necessidade. Inclusive minha amiga processou o cara. Então, tá tudo muito estranho. Agora, voltando para os idosos, que eu vejo que é um verdadeiro terror que se faz com eles. E eu fico extremamente puto. Tem aqui o seu Oswaldo no meu prédio, um senhor de 81 anos, uma gracinha ele. Ele vai na padaria, que sempre esteve aberto, bota máscara na mesa. Se trancar esse cara em casa, é capaz de ele atentar contra a própria vida. E uma amiga minha falou que tinha uma regra em Niterói, parece que os idosos só podem entre 13 e 15 horas no supermercado. E aí eu joguei isso para uma roda que tinha umas pessoas lá e perguntei, vem cá, eu não vou comentar, qual a opinião de vocês? Aí uma falou assim, ela deve ter uns 35 anos. Aí por mim nem saía.
Ou seja, essa é uma das pessoas que trancaria as pessoas em casa. Fariam os idosos de prisioneiros. E aí eu te pergunto, com que direito? Com que direito você quer trancar um idoso em casa? E se ele quiser ir na rua, se infectar? Ele não pode? Se ele tem se ele está consciente do risco, qual é o problema? Sabe por quê? Que amanhã, se você raciocinar nesses termos, eu posso chegar para você depois e falar assim, olha só, você não pode mais fumar não. Você está danificando a tua saúde. Você não pode mais beber. Ó, você tem diabetes, se você comer açúcar, você vai ser preso. Compulsoriamente. Você está acima do peso? Ó, todo dia você vai correr 1 hora. Ah, mas eu não gosto. Vai. Por quê? Porque eu estou mandando. É nesse ponto que a gente está chegando. É que as pessoas não conseguem raciocinar um pouco mais longe. Elas só conseguem ficar presas nisso. Ah, mas eu não estou vendo nenhum perigo. Tipo, sabe aquele leão que está na savana, ele vai se abaixando e... Não, mas está tudo bem. Aí quando o leão começa a correr na tua direção, é tarde demais. E eu vejo que muitas pessoas são extremamente ingênuas. E pessoas inteligentíssimas estão se revelando verdadeiros idiotas nessa crise. Que não conseguem juntar 2 mais 2. E sempre vem, porque isso é teoria de... é teoria de conspiração, teoria... Só para não ter que focar o conteúdo, porque parece que não tem capacidade. Enfim, cara, eu sempre vou defender os idosos, o direito deles, porque uma coisa que pode ter certeza, amanhã pode ser você. E aí eu queria ver, se você acha maravilhoso, os idosos não podem mais sair, tem que trancar idoso em casa ou no asilo, para proteger de quê? O cara já muitas das vezes está na prorrogação da vida. Ele não merece um pouco de dignidade, ele não merece partir com dignidade. Ele tem que ficar escondido, solitário, sozinho, abandonado. Enfim. Se gostou, dê um like, faz o comentário, passa adiante. Sempre falo, eu gostaria de chegar a 1000 inscritos, que se passar adiante ajuda na relevância do vídeo. Um grande abraço e até.